Amém, amém. Glória a Deus. Bênção. O Ministério Infantil está à disposição e aberto ali para as crianças de 4 a 11 anos. Isso, né, pastor Elton? Então, você pode estar se dirigindo, né? Papai e mamãe pode estar levando você lá no Ministério Infantil. Tem uma programação especial para você. Assim como existe uma programação especial para você, meu irmão, minha irmã que está aqui conosco, ou nos acompanhando aí através das nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão presencial ou virtualmente presentes, porque todos nós estamos reunidos, amém? Eu tenho plena convicção disso. Então você, meu irmão, minha irmã aí da comunidade terapêutica, das nossas igrejas que estão congregadas conosco, em Uberlândia, em Catalão, muito bem-vindo, que Deus abençoe imensamente a sua vida, em nome de Jesus. Que momento maravilhoso que nós estamos tendo aqui, né, querido? Nessa manhã tão gostosa de domingo, né? Deus nos agraciou com a chuva abundante essa noite, e eu tenho certeza que para regar muitas sementes que estão sendo plantadas por Deus em Araguari, entre as quais eu e você. Amém? Você que está aí na sua casa também faz parte desse projeto maravilhoso. Que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa manhã, em nome de Jesus, né? Que momento maravilhoso nós tivemos aqui do louvor, né? Através da irmã Sá, dos irmãos do Ministério Carta Escrita, né? O André trouxe um testemunho maravilhoso para nós, né? E tudo isso converge para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Nós estamos falando esse mês sobre chamado, né? E Deus tem um chamado para nós, amém, querido? Novo de Deus no meu chamado. Existe para mim e para você um chamado maravilhoso. Nós não somos seres errantes nessa terra, amém, Maurício? Deus tem um chamado para mim e para você, querido, tão maravilhoso, tão espetacular. E ontem eu estava acompanhando a ministração do pastor Elton. 7 segredos, 7 receitas, 7 dicas para que nós possamos ter uma vida de sucesso e lutar contra o desânimo. E muito do que o pastor Elton falou ontem, na verdade, vai coincidir com aquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações hoje também. Amém? Porque nós vamos falar muito de chamado, de propósito. Então eu peço que você abra o seu coração, né, para aquilo que o Espírito Santo tem reservado para mim e para você, nessa manhã de domingo, para você e a sua família, na sua casa, no seu trabalho, de onde quer que você esteja nos ouvindo. Ouça, existe um chamado de Deus para a sua vida. Amém? E eu convido você a abrir sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: você, porém, homem de Deus, e eu acrescentaria aqui, né? Você, porém, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Fala assim comigo: fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Repita comigo: chamado. Esqueci de avisar o pessoal lá atrás, eu estou na NVI, nova versão internacional. Para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Verso 13. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido?
a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém? Paulo se dirige aqui a um jovem, a um rapaz chamado Timóteo, a que Deus levantou de forma tremenda em um chamado. Chamado significa aquele que recebeu convite para participar de algo, convidado, convocado. Vira a pessoa que está próximo de você ou está do seu lado e fala assim: você recebeu um convite. Amém, querido? Para quê? Para participar de uma festa, de um evento, de um casamento? É tão bom, querido, quando nós somos convidados para algo, né, Maurício? Nós atravessamos aí esse período tão difícil de pandemia, né, onde até mesmo as nossas reuniões ficaram afetadas e prejudicadas. Mas assim, como é bom assim você estar lá no seu trabalho, ou chegar alguém, bater na porta da sua casa, ou te ligar, né, te passar um WhatsApp e falar assim: olha, eu quero convidar você para o meu aniversário, para o meu casamento, para o aniversário do meu filho. Eu quero convidar você para um momento especial. Como é bom nós sermos lembrados e sermos chamados. Amém? E a Bíblia diz que cada um de nós somos convidados a participar de algo maravilhoso, muito maior do que qualquer festa que eu e você podemos enfrentar, aliás, estar presentes, muito maior do que qualquer evento em que nós possamos participar. Nós somos convidados a participar do reino de Deus. E será que nós estamos dispostos a ouvir esse chamado? Porque nós estamos aqui vendo Paulo se dirigir a um rapaz, a um jovem que não somente ouviu, mas obedeceu esse chamado. E ele rapidamente foi levantado para tomar conta de congregações, para liderar cristãos, novos convertidos. E obviamente ele lidar com uma série de problemas. Se você ler aí nos versículos anteriores, Paulo adverte Timóteo a fugir de várias coisas. Discussões, intrigas, divisões, disputas por dinheiro. Com toda certeza, aquele jovem enfrentou, na liderança daquela igreja, ou daqueles núcleos onde ele estava ali pregando a palavra, todas essas circunstâncias. Mas Paulo vem para Timóteo e fala assim: olha, quanto a você, homem de Deus, mantenha-se longe de tudo isso. E se observe fiel no chamado. E ele dá aqui o exemplo de Jesus Cristo, que enfrentando aquele julgamento, aquela circunstância tão adversa, manteve-se fiel ao seu chamado, por uma razão muito clara. Porque por trás de todo chamado, existe sempre um propósito. Amém, querido? O chamado se aperfeiçoa e se revela no propósito de Deus para as nossas vidas. E o propósito torna muito claro o porquê ou para que nós fomos chamados. E quando nós falamos assim em um novo de Deus para os nossos chamados, eu vejo assim uma convocação, um convite maravilhoso do Senhor que tem feito para mim e para você, para as nossas casas nesses dias, para nós voltarmos a nossa mente e reabsorvermos o chamado que Ele tem feito para mim e para você, que tem gritado em uma cruz há mais de 2000 anos.
Quantos de nós, nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, de distanciamento físico, também nos afastamos de Deus? Porque muitas vezes nós refletimos no distanciamento social e físico do meu irmão, da minha irmã. Nós também, muitas vezes, podemos ter nos distanciado do nosso Deus. E existe um clamor sobre a terra nesse momento. O Senhor nos chamando a voltar para Ele. Amém, querido? Você que talvez está nos ouvindo aqui hoje, você que talvez irá nos ouvir em uma outra oportunidade, ao assistir esse vídeo, esse culto, que vai ficar aí no nosso canal no YouTube, ouça, Deus tem chamado a mim e a você, para voltarmos para o propósito. Amém, querido? Quantas vezes nós perdemos, nós tiramos a percepção clara, do nosso chamado, porque nós esfriamos na fé. Os nossos temores, as nossas lutas e dificuldades, que com toda certeza se multiplicaram em muito, nesse tempo em que nós atravessamos e ainda nós estamos nessa luta, nesse deserto, nessa batalha. Mas eu vejo assim que o inimigo, ele usa desse artifício, dessa surpresa, dessa circunstância como um todo, para anular o chamado de Deus nas nossas vidas. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso, você que está nos assistindo. Esse sim é um caminho de morte, que nós jamais podemos trilhar. Amém? Nós precisamos estar conscientes do nosso propósito. E será que Timóteo estava consciente do seu propósito? Com toda certeza, querido. Com toda certeza. Porque aquele jovem se manteve fiel. E eu trouxe aqui alguns números para tentar ilustrar essa mensagem que eu quero passar para vocês, contextualizando com esse momento em que nós vivemos. Eu peguei lá no IBGE os números do desemprego no nosso país, da nossa nação. Inclusive estão um pouco desatualizados, porque os números que estavam lá se referem ao terceiro trimestre do ano passado, e pelo que eu ouvi nos jornais aí recentemente, os números do quarto trimestre são um pouco mais animadores. Mas o que eu tinha lá, que haviam lá já publicados, eram esses. Até o terceiro trimestre de 2021, existiam 13,5 milhões de pessoas desempregadas nesse país. A taxa de desemprego alcançava 12,6% da população economicamente ativa. E, além disso, existiam um contingente de 5,1 milhões de pessoas desalentadas. E talvez você, irmão, que está me ouvindo aqui nessa manhã, pode até estar incluso nessa estatística, seja do desemprego, seja do desalento. E o que me chama a atenção, e o pastor Elton falou muito conosco ontem, sobre o ânimo, sobre o desânimo, e a armadilha que isso representa, é esse número, que as estatísticas classificam como de pessoas desalentadas. E o que eles consideram como pessoas desalentadas? É a pessoa que pode trabalhar, mas procurava um emprego e acabou desistindo, por não encontrar uma oportunidade, por não encontrar uma saída. E quando nós trazemos esse contexto para dentro da igreja, eu fiquei questionando assim para o Senhor: Senhor, qual o número de pessoas que estão espiritualmente desempregadas? E o que é a pessoa espiritualmente desempregada? É a pessoa que pode estar na igreja, que já conhece a Jesus, mas não tem uma oportunidade de procurá-lo, por qualquer motivo.
E principalmente, perguntei para o Senhor, né? Quantos desalentados nós temos? Não só na nossa igreja, mas no contingente de pessoas que são pessoas que podem buscá-lo, mas que simplesmente desistem. Isso é algo muito sério, querido, que nós precisamos assimilar, que talvez você que está nos assistindo na sua casa precisa estar atento. Pode ser que você esteja desalentado. Pode ser que você esteja espiritualmente desempregado. E pode ser que você esteja em uma taxa, né, eu diria assim, de evasão espiritual, que infelizmente se multiplicou muito nos últimos tempos, querido. Quantas e quantas pessoas abandonaram a fé, abandonaram o Senhor. Está certo que nós passamos por um contexto de pandemia, mas não é isso que eu estou falando. Não estou falando dos cuidados, não estou falando da prevenção, não estou falando, sabe, infelizmente, das vítimas que essa circunstância terrível nos impôs para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas empresas, para os nossos negócios. Muito desse número vem em razão justamente dessa circunstância que nós apresentamos, que nós vivenciamos. Mas quantos de nós não somente nos desempregamos espiritualmente falando, porque nós abandonamos a nossa fé, porque nós estávamos preocupados ali com as discussões, com as divisões, com os problemas que a vida nos impõe, que o cotidiano nos impõe. Quantas vezes perdemos a nossa fé por amor ao dinheiro, que é o que Paulo estava alertando Timóteo aí nos versículos anteriores. O que o Senhor tem falado para mim e para você hoje, querido, é o seguinte: larga tudo isso para trás e vem para mim. Manter-se fiel ao chamado é algo maravilhoso, querido. E é como a Sara colocou para nós aqui no momento da ministração do louvor. Para nós entendermos o que o Senhor quer de nós, nós precisamos ter uma visão clara do propósito. E quantos de nós estamos perdidos no propósito, sem saber o que fazer, sem saber a nossa função, a nossa colocação, sem saber efetivamente para que o Senhor tem me levantado. E com certeza, querido, é uma pergunta que precisa ser respondida. Você já ousou questionar a Deus? Falar assim: Senhor, qual é o seu chamado para a minha vida? Se você nunca se fez essa pergunta, talvez está no momento de você fazê-la. Você que está aí na sua casa nos ouvindo, você precisa se fazer essa pergunta: qual que é o chamado do Senhor para mim? Senhor, qual que é o seu propósito para a minha vida? E qual que é a resposta dessa pergunta, querido? Não sei. Essa resposta precisa ser gestada através de uma arma chamada oração. Nós colocamos os nossos joelhos diante do Senhor e com toda certeza Ele revela de forma muito clara o propósito dele para mim e para você. E ao revelar o propósito, Ele identifica quase que de forma automática o nosso chamado. Mas independentemente disso, querido, existem pelo menos 3 chamados que são absolutos na vida de qualquer cristão. Amém? 3 deles nos tornam comuns. Primeira coisa, elementar, mas que muitos têm esquecido: nós somos chamados para Deus e por Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Lá diz um versículo muito conhecido: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem chamados filhos de quem? De Deus. João nos revela isso de forma muito clara, que existe um propósito a partir do qual
Eu me insiro nele ao aceitar Cristo como meu Senhor e meu Salvador, que é o que Paulo falou para aquele jovem. O fato de eu e você assimilarmos Cristo no nosso coração, confessarmos Ele, como Paulo alerta Timóteo, significa que nós estamos ingressando em um chamado eterno e maravilhoso, a partir do qual nós podemos nos tornar filhos de Deus. E se você precisar de uma notícia melhor do que essa, querido, eu honestamente não sei o que você espera dessa vida. Porque nós ansiosamente esperamos por notícias que podem impactar a nossa vida de alguma forma. A porta de emprego que eu estava buscando, a vaga da universidade para a qual me candidatei, uma oportunidade ministerial que se abriu na minha vida. Muitas vezes nós aguardamos ansiosamente por essas notícias, e sim, são excelentes, são boas, são maravilhosas. Elas podem e com certeza impactam as nossas vidas. Mas no meio dessa caminhada toda, ervas daninhas vão nascer, circunstâncias adversas vão se colocar, problemas vão surgir. E amanhã é segunda-feira, Maurício. Pastor Helder. Amanhã é segunda-feira. Já tem um leão te esperando amanhã, amém, querido? Mas não é o leão que devora, é o leão de Judá, Jesus Cristo. É aquele que venceu, vive e vencerá sempre por mim e por você, querido. É por isso que Paulo fala para Timóteo, olha, larga tudo isso para trás, larga a sua ansiedade, larga a sua preocupação, larga a sua frustração com as pessoas e mantenha-se fiel ao chamado. Mantenha-se fiel ao propósito. Eu presto muita atenção nas árvores, né? E outro dia tem uma árvore bem grande lá perto da minha sogra, né? E assim, eu já vi ela de várias formas possíveis, né? Você vê a árvore na época de chuva é de um jeito, você vê ela no tempo de seca é outro, né? Muitas vezes passa alguém lá, poda alguns galhos, mas ela está sempre lá, firme no propósito dela. Dá uma chuva de vento, você passa lá no outro dia, ela perdeu as folhas quase todas. Dá uma tempestade. Poucos dias depois você passa, novas folhas estão brotando. Ela está lá, firme, perseverante no propósito dela. E quanto a nós, né? Será que nós temos nos deparado com o que Paulo se deparou? Porque com certeza, querido, eu não sei, isso aqui eu falo por mim, mas o que eu vejo nas entrelinhas da carta de Paulo é que talvez aquele jovem poderia estar se cansando. É que aquele jovem, de repente, poderia estar sentindo peso, absorvendo ali os problemas, os conflitos daquelas pessoas que estavam ali sujeitas à liderança dele. Isso acontece comigo e com você também, querido. Muitas vezes nós vamos cansando. Ou estou falando besteira? Né? A gente vai cansando. Você vai lidando com uma circunstância e muitas vezes, como o pastor Elton colocou para nós aqui ontem, um desânimo vai se colocando sobre nós. Você luta e peleja e de repente você não enxerga de forma tão clara, de forma tão imediata, o resultado esperado. Você se esmera ali na receita do bolo, bate. E bater um bolo na mão é uma benção, né? Cadê a irmã Sara, né? Ela faz muito bolo, né? É uma benção, né, irmã? Graças a Deus pelas batedeiras, né? Mas assim, quantas vezes eu já vi isso dentro da minha casa, porque às vezes minha mãe tentava ali fazer aquele bolo e batia, tentava e colocava aquilo no forno, mas de repente o resultado não era aquele esperado, ou o bolo embatumava, ou, enfim, o gás acabava. Né? Quantas vezes eu vi assim, o gás acabando na hora que o bolo estava assando, né? Aí estava aquele bolo bonito lá dentro do forno, e de repente ele vai lá para o chão, né? Vira
é imprestável, né? E quantas vezes assim o desânimo, né, a frustração, ela vai nos atingindo mesmo, querido. Ela vai nos estressando, vai nos cansando, vai nos fadigando. Mas por trás de tudo isso existe a artimanha, e na verdade um fogo aberto, cruzado, de alguém que está disposto a te derrotar. Satanás, o diabo. Só a ele interessa você não ter a visão clara do seu chamado e do seu propósito em Deus. Só a ele interessa. Mas quando nós temos essa visão muito clara, apesar de todos esses percalços que nós possamos atravessar e experimentar, e graças a Deus que nós temos pessoas sobre nós, sobre as nossas vidas, nós temos líderes, nós temos pastores, amém, querido? Nós sempre podemos ter um irmão que vai pegar na nossa mão e falar assim: ânimo, deixa isso tudo para trás, mantenha-se fiel ao propósito revelado por Cristo naquela cruz. Essa é a melhor frase, querido, de motivação que você pode ter diante das circunstâncias. Essa é a melhor frase de ânimo e de injeção de ânimo que nós podemos ter diante de tudo isso. Ontem mesmo nós estávamos conversando com dois irmãos, nós fomos fazer uma pequena visita lá na casa dele, aí estava falando, né, das circunstâncias, do milagre tão maravilhoso que Deus experimentou, né, que eles atravessaram. E eu falei, pois é, irmão, e o melhor de tudo é você poder olhar para trás, hoje, nós aqui, né, e agradecermos a Deus, porque tudo isso passou. Como Paulo falou para Timóteo, olha, deixa tudo isso para trás, porque existe um propósito maravilhoso lá na frente. Então, todos nós, queridos, temos um chamado para Deus, amém? Em segundo, nós temos um chamado para a família. Não temos como vivenciar nenhum projeto em Deus se nós não entendermos que nós somos chamados para família. Efésios 2:19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, você é família de Deus. Ah, querido, existe um propósito maravilhoso no fato de nós estarmos inseridos num contexto de família. Tanto quando nós falamos ali da nossa casa, de onde você está nos ouvindo aí hoje, quando nós falamos também da igreja, que é o terceiro propósito, assim, absoluto nas nossas vidas. João 10,16 diz que ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sabe, querido, se você está desalentado, desmotivado, triste, cabisbaixo, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um chamado para Deus. Você tem um chamado para estar inserido em uma casa e uma família. E você tem um chamado para estar na igreja. Essas três coisas, Cléo Mendes, ninguém pode nos tirar. Pandemia nenhuma tem o poder de nos excluir desse projeto maravilhoso. Guerras, discussões políticas, crises econômicas, enfermidades diversas. Nada pode nos separar do amor de Deus, através de Cristo Jesus. E isso precisa nos ser suficiente. Porque se nós tivermos condições, e nós tivermos a plena convicção desse chamado, querido, a plena convicção desse propósito, nós poderemos enfrentar qualquer desafio nessa terra, por mais difícil e doloroso que ele seja.
Existe na Bíblia a história de um outro jovem que eu compartilhei há poucos dias atrás aqui com os irmãos no sábado na rede de jovens. Existe um outro jovem que não tem nome. Não deu nem tempo de saber quem ele era. Ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 19. Depois você pode ler na sua casa. Mas a Bíblia diz que um jovem, aquele não era o Timóteo. A Bíblia diz, não revela o nome dele, a Bíblia diz que Jesus estava passando e aquele jovem abordou o Senhor com uma pergunta muito retórica, mas muito útil. Ele vira para o Senhor e fala assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E de forma resumida, Jesus fala assim: olha, é simples, basta você cumprir os mandamentos. Você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, você vai amar, honrar os teus pais, e você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Aquele jovem vira para Jesus e fala assim: eu sei o que eu estou fazendo, porque tudo isso aí eu já faço. E Jesus fala: então tá bom, então para que isso realmente você possa alcançar esse propósito, uma coisa te falta. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. É quase a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo. Deixa tudo isso para trás. Mantenha-se fiel no propósito. E a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu-se de uma forma tão... Assim, eu gosto assim, de ler a Escritura e eu gosto de criar na minha mente, sabe, Marquinhos, um filme daquilo, né? E eu fico vendo assim como que de repente aquilo impactou aquele jovem inominado, anônimo, desconhecido, de uma forma tão contundente, que a Bíblia diz que ele se entristeceu. E no Evangelho de Lucas diz que ele virou as costas para Jesus e foi embora. E o que eu comentei com os jovens, eu falei assim, olha, uma coisa tão tremenda, porque aquele jovem poderia ter sido o Timóteo. Aquele jovem poderia ter sido o autor de um evangelho. Poderia ter sido levantado para liderar igrejas. E o que o impediu? A equivocada visão de um chamado. Ele queria a vida eterna, mas não queria perder a sua. E o que Jesus disse para ele foi algo muito simples, porque a eternidade você começa a viver hoje, querido. Amém? Quantos querem eternidade? Bênção. Você aí na sua casa, espero que você deseje isso também. A verdade é que você pode vivê-la hoje, a partir de hoje. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. E ao ler aquele texto ali de Mateus 19, eu coloquei aqui algumas perguntas, né? E eu quero repetir elas para você também. Com base nisso tudo que nós já tratamos aqui hoje, eu te pergunto, que tipo de vida você quer? Que tipo de vida você quer experimentar aqui nessa terra? Ou você tem experimentado? Será que nós temos nos dedicado a uma vida de desilusão, de aparência, de falta de propósito? Ou você quer uma vida verdadeira, autêntica, real, que você realmente possa viver? Será que nós queremos aquela vida que nós estampamos nas nossas redes sociais e que nem sempre traduzem verdadeiramente aquilo que nós experimentamos, né? Porque, como eu disse, eu não sou muito fã de ficar mexendo nisso, sabe, queridos? É uma questão minha, né? Eu não dou muito certo com esse negócio. Mas, vez ou outra, eu me permito ali a ficar passando, né? Que nunca acaba, né? Você vai esticando aquilo, né?
Aí no começo você começa a passar o dedo devagarzinho, depois você vai fazendo assim. Ó. E é legal, gente, é só foto bonita, só restaurante, só praia bonita, só sorrisos, né? Agora criaram até um tal de metaverso, né? Se você quiser viver de vez lá dentro, parece que agora tem jeito, né? Eu já ouvi falar que tem como até você comprar terreno lá dentro, tem como você abrir empresa lá dentro, né? Então, se você quiser viver de vez dentro da internet, basta você sentar num sofá, colocar um óculos de realidade, como é que chama aquilo lá? Virtual, aumentada, e se deslumbrar no mundo que você criou, ou que você pode criar para ser perfeito como você quer. Mas sempre haverá segunda-feira. Então, que tipo de vida que nós queremos? É o que Jesus, na sua essência, perguntou para aquele jovem, né? E principalmente, aonde você quer chegar? Será que aquele jovem tinha realmente a visão clara do propósito? Será que ele realmente estava interessado em ter uma vida eterna, ou ele fez uma pergunta meramente retórica? Talvez pensando que ia ser 100% aprovado. Que nós não sejamos assim, queridos. Porque a vida inteira, o tempo todo, nós estamos abordando Jesus. Ele está passando aqui no meio agora. Você pode abordá-lo hoje. Qual pergunta você faria para ele? Pensa aí. Se ele sentasse bem nessa cadeira do seu lado, e você tivesse a oportunidade, como aquele jovem teve, o que você perguntaria para ele? E o mais, qual seria a resposta dele? Isso é algo que nós precisamos ter em mente, querido. O pessoal do louvor pode vir já. Porque uma coisa eu posso te responder, querido, eu não sei o que você perguntaria para ele, e eu também não vou me atrever a tentar ilustrar qual seria a resposta que o Senhor te daria. Mas uma questão é clara. Só existem respostas certas para perguntas corretas. O pessoal aí que faz vestibular, Enem, né? Está aí nas fileiras das universidades. Eu já passei muito por isso, querido. Você chegar lá e fazer a prova, né? E, geralmente são perguntas de múltipla resposta. Aí você tem a pergunta, talvez que poderia ter sido endereçada àquele jovem de Mateus 19. Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Só existe uma resposta certa. Aquela que condiz com o seu chamado e com o seu propósito. Me chamou muita atenção o que o André colocou para nós aqui durante o momento das ofertas. E eu fiquei pensando lá atrás, eu falei assim, Deus, por que no meio de um deserto inóspito, onde aquelas pessoas só sobreviviam graças à sua intervenção diária, o pão que caía do céu e a coluna de fogo que os livrava do frio à noite. Por que para fazer o seu tabernáculo ali, naquele deserto, naquele lugar tão sem recursos, o Senhor contou com aquele povo? Por quê? Por uma resposta muito simples, querido. Porque o propósito do Senhor estava em habitar no meio daquelas pessoas. E pelo simples fato de que tudo que era necessário
já estava nas mãos daquele povo. E quando eles começam a trazer as ofertas, e aquilo vai acumulando, a tal ponto de, como o André colocou de Moisés, falou, chega. Isso significa que aquelas pessoas tinham visão clara do chamado e do propósito. Isso também acontece comigo e com você, querido. O que nós precisamos não é recurso, não é dinheiro. Precisamos para pagar as contas, é verdade, mas não para acessar o Senhor. Não para estar inserido num propósito, num contexto de igreja e nem de palavra. Nós precisamos somente da revelação clara do nosso chamado e do nosso propósito. E como o irmão testemunhou aqui, como que isso foi tão abençoado na vida dele, né? Estava compartilhando aqui a questão dele com a esposa, dos filhos, né? E quem conhece o André e a Josi sabe que eles são uma família maravilhosa, né, irmão? Glória a Deus por isso. E eu estava vendo assim, como que Deus é misericordioso, porque também essa foi a nossa história, né? Uma vez eu fui com a Ana numa médica, e ela falou assim, olha, você tem poucas chances de engravidar. Porque você tem essa e essa circunstância. Aquilo foi muito triste para nós, principalmente para ela, muito difícil, né, de ouvir. Mas nós oramos e fomos num outro profissional. E aquele profissional olhou os mesmos exames, a mesma circunstância, as mesmas conclusões. E falou, não, eu não vejo nada disso. E falou mais para ela, falou assim, da próxima vez que você voltar aqui, você vai estar grávida. Marcou para quanto tempo, querido? 3 meses depois? Deu nem um mês, querido. E da mesma forma que o André falou, a gente também fala em casa, Deus, está bom. Amém, querido? Quando nós temos a visão do chamado e do propósito, os milagres acontecem. É por isso que nós somos chamados a deixar essas coisas para trás. Deixar a incredulidade, deixar o desânimo, deixar aquilo que nos entristece, aquilo que tira o nosso foco e tira a nossa atenção, e prosseguirmos para algo novo de Deus. A palavra nos revela que o Senhor faz novas todas as coisas, querido. Você está preparado para isso? Você quer e deseja? Então vamos nos colocar de pé nessa manhã, em nome de Jesus, né? Nós possamos ter essa oportunidade maravilhosa e buscarmos no Senhor a resposta dessas perguntas. Talvez você tenha feito indagações para o Senhor. E somente a visão clara do propósito nos levará a discernir o nosso chamado. Que nesse ano, querido, nós possamos estar abertos para receber um novo chamado de Deus para as nossas vidas. Então, enquanto o Ministério Carta Escrita vai nos abençoar com uma canção, tenha essa liberdade de entrar na presença do Senhor. E falar assim, Senhor, eu preciso tanto ouvir o seu chamado, eu preciso que isso volte a arder no meu coração. Talvez você esteja ou tenha estado distante, mas existe um chamado, existe um propósito na sua vida, querida. Então vamos ser ministrados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Amém. Ele é a fonte.
Sim, digno Deus. da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, Declare isso nessa és manhã. incomparável, O Senhor é és incomparável. inigualável. Oh, Deus. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor, desse coração. Enche-nos desse amor que nos permite mudar o mundo através da identificação clara do nosso chamado. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor revele para esses irmãos que estão nos ouvindo aqui, que estão nas suas casas, que talvez estejam perdidos, desalentados, desabrigados espiritualmente, estejam talvez desmotivados, desanimados. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso renovo. Que o Teu Espírito Santo seja aquilo que traz de volta nos nossos corações o Teu chamado, aquilo que nos revela de forma clara e indubitável o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nos levanta em Araguari, levanta nessa igreja uma geração que é consciente do Teu chamado, que é consciente do Teu propósito, para que nós possamos, Senhor, não somente cumprir esse propósito, mas viver o Seu propósito nessa terra e experimentar de uma vida eterna, onde nós poderemos desfrutar da Sua presença, da Sua maravilhosa graça, do Seu amor infinito, do Seu abraço, do Seu carinho, da Sua unção, do Seu perdão, da Sua misericórdia. Por isso, Senhor, nós hoje, como igreja, nessa manhã, assim como o Senhor disse através de Paulo para Timóteo, nós deixamos tudo isso para trás. Deixamos a tristeza, deixamos a depressão, deixamos o desânimo, para que nós possamos enxergar o Seu propósito e nos permanecer fiéis ao Seu chamado. Porque ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco. E por isso nós sempre temos a oportunidade de voltar, clamar ao Senhor, experimentar a Sua graça, o Seu perdão. Que isso seja abundante nas nossas casas, que isso seja abundante nas nossas vidas, que isso seja abundante nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, nos nossos ofícios. Que a graça do Senhor abençoe nós e a você que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido. Que você possa ter uma semana maravilhosa, através do discernimento do seu chamado, do seu propósito. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Construir